Fala Render People! Hoje vamos modelar uma mesa de centro juntos, e com isso vou te mostrar modificadores que vão facilitar muito a sua vida. Então vamos começar! Vamos lá! Bora começar a modelagem dessa mesa de centro. Eu já tenho aqui as minhas referências, e tenho também as medidas da mesa. Aqui está em milímetros, mas a gente vai trabalhar em centímetros. Se por um acaso você está abrindo o Max pela primeira vez, você vai vir aqui em Customize, e o Need Setup e vai mudar duas coisas. Aqui você vai colocar em centímetros e neste campo aqui você também vai mudar para centímetros. Beleza, agora é só dar um OK aqui e a gente já está pronto para começar. Se você já acompanha os meus tutoriais por aqui, sabe que a primeira coisa que eu vou fazer para a gente se referenciar é criar um box. Ele vai ter essas medidas aqui. Então eu vou vir aqui em Create, vou criar um box com qualquer tamanho. Vou também alterar as medidas dele. Aqui ele vai ter 150 cm de largura, 60 de profundidade e 31 de altura. Feito isso eu vou converter ele para polígono. Vou selecionar por linha. Vou selecionar todas as linhas, e então vou vir aqui em Create Shape from Selection. Aqui ele vai criar essas novas linhas para mim. Isso vai servir como base para a gente se referenciar. Vou deixar linear para que elas fiquem retas. Feito isso, dou um OK. Esse box aqui eu já posso dar Delete. E essas linhas aqui eu vou clicar com o botão direito e vou dar um Freeze Selection, para que eu não consiga mexer nelas. A próxima coisa que a gente vai fazer, é fazer um retângulo com essas dimensões. Então vem aqui em Create, Shapes e Retângulo. Com o Snap habilitado, vou criar um retângulo aqui em cima. A gente vai começar primeiramente por essa base aqui de cima. Essa base aqui de cima, tem uma forma um pouco diferente, e a gente vai modelar ela. Para isso eu vou vir aqui na minha vista topo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é um retângulo, para a gente se referenciar também. Eu acredito que essa base aqui ela vai ter 4 cm por 4 cm, então vou vir aqui nesse retângulo, deixar ele 4 por 4, e vou começar a desenhar essa forma aqui. Vou vir aqui em linha. Vou clicar primeiramente nesse ponto, e com o Shift pressionado para que ela fique reta, eu vou clicar mais ou menos nesse ponto, que vai ser essa parte reta aqui de cima. Depois ele vai ter uma pequena inclinação aqui, e não se preocupa, não precisa ser perfeito. Depois a gente vai corrigir as medidas. Novamente ele vai descer aqui uma linha reta e eu vou clicar aqui embaixo. A parte de baixo ela vai ter uma inclinação maior aqui, e embaixo ela é reta. Vou clicar aqui nesse ponto, vai ter essa inclinação maior. Vou clicar até aqui e essa última parte menor, ela também é reta. Então finalizo aqui e agora eu vou corrigir essas medidas. Essa parte maior aqui eu quero que tenha 3 cm, então vou vir aqui em Modify. Em Vértice. Seleciona esse vértice. Vou trazer ele até aqui, e aqui no X negativo está o valor. Eu vou colocar o valor de -3, e aqui vai sobrar 1 cm. Novamente seleciono aqui esse vértice. Vou subir ele até aqui e posso descer 1 cm no Y, -1. Isso é para que ele possa ter essa inclinação. Aqui também já vai ter 3 cm. Então eu vou alinhar com esse ponto aqui, porque vai ter 1 cm aqui também. Esse outro vértice eu posso alinhar ele aqui, e também vai ficar com 1 cm aqui. A gente vai ter essa espécie de diamante. Esse retângulo aqui eu posso deletar. Vamos fazer o seguinte, a gente vai selecionar essa linha que nós criamos. Dá para notar que essa parte aqui ela é arredondada. E é isso que a gente vai fazer. Primeiramente, eu quero converter esse retângulo em um Editable Spline. Vou selecionar todos eles por vértice. Eu quero adicionar um fillet. Esse fillet a gente vai encontrar aqui nas nossas medidas. Olha, ele tem um canto arredondado de 5 cm. Então é isso que a gente vai fazer. Vou colocar aqui 5 cm e ele vai ficar com esse aspecto um pouco quadrado. Então a gente pode vir aqui em Interpolation e ativar o Adaptive. Assim ele vai deixar esse canto mais arredondado. Tendo essa base aqui pronta, eu quero que essa forma acompanhe essa linha, para que a gente possa criar essa primeira base. Então vou selecionar essa linha, vou adicionar um modificador Sweep, e ele já vai criar essa forma aqui para mim. Então clica aqui em Use Custom Selection. Vem em Pick e seleciono aqui meu objeto. Já ficou aqui certinho. A altura também está correta. Próximo passo que a gente vai fazer é a parte do vidro. Então vou ver aqui com o Shift pressionado e vou arrastar aqui para cima do eixo Z, para criar uma cópia. Vou dar um OK, e esse Sweep eu já posso deletar. Essa linha eu vou converter para polígono. E eu também tenho essa espessura do vidro, ela é 6 mm. Então aqui, a gente pode criar um modificador Shell, com 0,6 cm. Eu vou alinhar aqui no eixo Z, vou pegar aqui nesse ponto de baixo e vou alinhar aqui com a nossa base. Feito isso aqui, esse nosso vidro eu posso apertar o Alt X, ele vai ficar transparente, só para dar esse aspecto de vidro.
Agora então, eu quero fazer a parte dos pés. A gente pode notar aqui que esse pé encaixa exatamente nessa inclinação maior. Então a gente vai fazer isso. Vou vir aqui na minha vista topo e eu vou criar esses pés. Vou vir aqui em Create e depois aqui em linha. Vou usar essa primeira base que a gente fez aqui, para ela encaixar exatamente nessa inclinação. Então clico aqui no primeiro ponto, e com o Shift pressionado, posso clicar em um ponto qualquer aqui embaixo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, com o Shift. Aqui eu clico nesse ponto. E finalmente eu fecho, dando um OK. Venho em Modify. E em Vértice. Vou corrigir esse vértice que ficou torto. Vou ajustar com esse último vértice aqui. No pé da nossa mesa eu já posso converter ele para polígono. Eu quero adicionar uma extrusão. Quero que ele seja exatamente dessa medida, que é de 3 centímetros. Então venho em Modificador Shell. Vou colocar aqui com 3 centímetros. Vai ficar esse quadrado perfeito. Feito isso, vou apertar a tecla E para rotacionar. Vou dar um Ctrl Z para voltar e habilitar meu Snap, e agora sim posso voltar a rotacionar em 90 graus. Volta a rotacionar para cá também, em 90 graus. Feito isso, eu vou alinhar esse pé aqui nessa nossa primeira base. Vou ver aqui na vista left para ficar mais fácil. Eu quero que esse ponto aqui, ele encaixe aqui nesse último ponto. Vou vir mais perto, e ele vai encaixar aqui. Posso vir aqui na minha vista de perspectiva novamente. Vou arrastar aqui no eixo X até aqui. Essa ponta, eu quero que ela encaixe exatamente nessa última parte desse chanfro. E a partir daqui ela vai ter um espaçamento aqui. Acredito que tenha mais ou menos 5 centímetros. Então é isso que eu vou fazer. Vou vir aqui no eixo X, vou colocar menos 5. A gente já tem a posição correta do nosso pé. Eu já vou arrumar também essa elevação, para que ela fique exatamente aqui no início. Então vem aqui em Edit Poly novamente. Clique em Vértice. Vou selecionar os vértices aqui de baixo, e aqui no eixo Z, vou alinhar o meu objeto. Posso sair aqui e voltar com o meu Shell. Próxima coisa que a gente vai fazer, é criar esse pé aqui embaixo. Então eu vou vir aqui em Create. Vou fazer um cilindro. Vou desligar meu Snap por enquanto, para não me atrapalhar. Vou fazer aqui um cilindro qualquer. Posso tirar essas divisões aqui. E aqui em segmentos eu vou aumentar um pouquinho para ficar com uma qualidade um pouco melhor. Vou deixar aqui com 30. Eu quero que esse pezinho ele tenha 0,6 cm de raio e 0,6 de altura, então vai ser bem pequeno. Eu já posso converter ele para polígono. Vou selecionar essas linhas aqui embaixo. Então eu vou vir aqui em Polygon, vou selecionar essa face aqui, e com o Ctrl selecionado, vou clicar aqui em Edit que ele vai converter essa seleção para linha. Feito isso, eu vou vir aqui em chanfro, vou adicionar um chanfro de 0,2 cm. Vou adicionar também algumas divisões. Feito isso eu dou um OK. Posso sair aqui do comando. O nosso próximo passo é alinhar esse nosso objeto com o nosso pezinho. Vou selecionar os dois, vir aqui em Hierarquia, Affect Pivot, e vou centralizar o nosso pivô. Posso sair. Vou selecionar somente o nosso pé. Eu venho em Align e vou clicar nele. Eu quero que alinhe somente no X e no Y. Pivô com pivô. Vou dar um OK. E feito isso, eu vou alinhar a altura nos pés. Vou vir na vista front. Vou apertar o F3 aqui para facilitar, e aqui eu vou selecionar em Edit Poly. Por vértice. Vou alinhar esse vértice aqui na parte de cima. Posso sair e posso habilitar novamente o nosso Shell. Então o que eu quero fazer agora é criar as outras 3 cópias desses pés. Para isso eu vou primeiro alinhar nosso pivô com o centro do vidro. Vem aqui em Affect Pivot. Aqui em Align. Vou alinhar com o centro do vidro, X, Y e Z, pivô com pivô. Dou um OK e posso sair. Agora eu vou adicionar um modificador chamado Symmetry. E ele vai fazer essa cópia aqui pra gente. Primeiramente vou vir aqui no eixo X, e ele já vai criar essa primeira cópia. Habilita aqui também o no eixo Y. Ele sumiu, então venho aqui e simplesmente dou um flip. Aqui ele saiu na posição errada, então eu vou tentar aqui no Z. Vou dar um flip no eixo Z, e olha só, agora sim ele ficou correto. Com isso, o que falta é a gente alinhar os nossos pezinhos. Então eu vou selecionar nosso pé aqui. Vou vir em Effect Pivot e vou centralizar ele. Vou fazer uma cópia para cá, pegando o centro da madeira. Pode ser como instância. Vai cair aqui certinho. Agora, eu vou selecionar esses 2 pezinhos. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Aqui no eixo Y, eu vou trazer ele aqui pro centro, clico em instância, e dou um OK. Agora, o que a gente vai fazer é essa madeira. Ela que dá suporte para essa outra parte inferior. Para fazer isso, eu seleciono aqui os nossos pés. Venho em Modify, e adiciono um modificador Edit Poly. Seleciono aqui por linha.
Seleciono todas as linhas e vou dar um Connect, com uma divisão só. Vou dar um OK. E aí vocês podem perceber que ela ficou torta. Mas para consertar isso, eu posso vir no alinhamento e alinhar no eixo Y. Feito isso, agora eu vou fazer mais um Connect aqui embaixo. Eu acredito que essa madeira aqui tenha 3 centímetros. Então venho aqui novamente, aplico um Connect, com uma divisão. Vou subir essas linhas até aqui, e vou descer. Menos 3 centímetros. Agora eu venho em faces. Primeiro eu vou selecionar essa face aqui, e também essa outra. Vou dar um detach, só que eu quero que ele seja como clone. Então lembrando que essa opção tem que estar habilitada. É ela que vai fazer uma cópia para mim. Vou sair do comando primeiro, e vou selecionar essa nossa peça. Vou aplicar um modificador Shell nela, e vou aumentar um pouquinho o tamanho. Com isso, já posso converter para polígono. Agora a gente pode arrumar aqui manualmente. Pegando os vértices aqui, a gente vai trazer no eixo Y, até aqui. Agora chegou a hora de fazer a parte curva da nossa mesa de centro, e por mais que não pareça, ela é bem fácil de fazer. Vamos fazer uma cópia desse vidro para poder fazê-la. Então eu pressiono Shift, e trago esse nosso vidro aqui para baixo, pode ser como cópia. Vou apertar o Alt X para remover essa transparência. O Shell eu também posso deletar. Isso porque ele já vai ficar alinhado aqui na parte de baixo. O que eu preciso corrigir é essa largura, que dá para ver que está bem desproporcional. Venho aqui em vértice, vou selecionar esses vértices aqui no eixo Y, pego esse último ponto e trago ele para cá. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse último ponto eu vou trazer para cá. Aqui eu vou selecionar por linha. Eu vou fazer um Connect com 3 linhas. Vai ser essas linhas que nós vamos usar para fazer esse arredondamento. Vou ajustar mais ou menos o tamanho que vai ser essa curva. Vou trazer ela aqui do eixo X para a lateral, para que fique mais próximo desse canto. Agora eu vou selecionar somente essa linha aqui, no eixo Z. Vou habilitar meu Snap. Agora eu vou trazer até o final. A partir daqui eu quero que suba 2 centímetros de elevação. No eixo Z eu vou colocar então 2 centímetros. Posso então selecionar essas 3 linhas, e aplicar um chanfro nelas. Vou aumentar um pouco o tamanho, e as divisões vão aumentar também. Vou deixar aqui com 5 divisões. Eu acredito que já vai estar bom. Dou um OK. Posso sair aqui desse comando. Agora a gente pode adicionar um modificador Shell, para essa parte de baixo. Esse Shell vai ter 2 centímetros, e aí a nossa mesa de centro vai estar praticamente pronta. Antes de finalizar, eu quero adicionar aqui alguns detalhes, para deixar um pouco mais realista. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar tudo. Vou converter tudo para polígono. Vou começar pelos pés, e vou adicionar um modificador chamfer. Esse chamfer vou colocar com 0,2. Pode ser com 2 segmentos. Vou copiar esse chanfro e vou colar ele aqui. E no nosso vidro também. Colo também nessa parte de baixo. Feito isso, só vou mudar essas cores aqui. Então vou selecionar tudo, e com o Alt selecionado, vou girar a seleção do vidro. E esses pezinhos aqui também. Dou um Alt Q, para isolar eles. Seleciono um deles e vou converter para polígono. Venho aqui em Attach. No modo lista vou selecionar todos eles. E dou um Attach de novo. Vou colocar aqui uma cor para aparecer mais com essa madeira. Posso voltar aqui com meus outros objetos. Esses pezinhos, eu vou selecionar todos eles. Dou um Alt Q, e vou colocar neles uma cor preta. Seleciono um deles, converto para Edit Poly. Venho aqui em Attach. Seleciono esses outros 3, e dou um Attach de novo. Volto novamente com meus objetos, e aqui eu vou clicar com o botão direito e vou dar um Unfreeze All. Posso deletar isso aqui. Isso aqui também posso deletar. Ele veio junto, mas eu posso simplesmente vir aqui pro polígono e dar um Delete. Agora sim, nossa mesa de centro está finalizada. Ainda bem que eu já nasci nessa era digital, onde aprender técnicas úteis como essas é simples e prático, porque eu sei que o dinossauro do Under tinha que sofrer bastante para aprender. Se você quer ver mais o Meta Peter te ensinando modelagem, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Agora é só colocar a mão na massa. Dá-lhe render!